Entrou. Entrou. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a Opa! Márcia das Fadas e Alex Pérez. Hoje vai ser falar sobre duendes elementais da natureza, portal, né? É isso aí. Portais encantados. Que legal! Hoje vai ser bem legal a nossa Sim. conversa. E antes de vocês se apresentarem, que eu sei que tem muita gente que conhece vocês, tá? Mas tem gente que não conhece vocês ainda, tá? Então, um pouquinho antes É verdade. de vocês se apresentarem, eu vou passar a chamada da nossa live para o pessoal ver. Rapidinho, só para dar uma acertadinha. Então, eu Cara, quero dar boa noite para vocês, tá? Vocês dois, tá? A Márcia e o Alex. Muito obrigado vocês terem aceitado o meu convite. Falando para todos que estamos tendo um probleminha de áudio, pouquinha coisa que não é por causa de áudio, né? É por causa da internet deles. Se vocês não sabem, pessoal, eles moram dentro de uma floresta. É, não sei se eles estão me escutando. Está me escutando aí? Então, tá, então, tá de boa. tá. Então tá. Então, se der algum problema, se não me entenderem o que eu perguntei, eu faço a pergunta de novo, tá, gente? É só para vocês entenderem. Eles não têm a Wi-Fi lá, o celular é pela operadora, tá? Então, tenha compreensão de todos aí, tá? O Márcia e Alex, eu quero que vocês se apresentem para o pessoal saber quem é esse casal maravilhoso que mora dentro de uma floresta. Ai. Bom, eu sou a Márcia, né? O pessoal chama a Márcia das Fadas, me chama de Marcinha. E Sou o Alex, a galera me chama também de Alex Cocumelo. E a gente mora dentro, né, num sítio muito legal aqui. A gente ama esse lugar demais, aqui, bem natureza. E a gente gosta de trabalhar com os doentes, né? Os elementais da natureza. É nessa natureza aqui maravilhosa que a gente mora. Muito bom. é isso aí. O pessoal, eu ajudei a live da dona Vilma quando ela entrevistou a Márcia e o Alex também, tá? E eu fiquei muito interessado no trabalho deles. Se vocês vão ver durante a live o trabalho dos dois, tá? E eu fiquei apaixonado, tá? E eu quis trazer para vocês, para todos verem, né? Como que é. E deixa eu dar uma boa noite primeiro pro pessoal aqui, tá? Que chegou, tem gente desde cedo, tem a Maria do Carmo, tá aqui, chegou, tá? Além de moderadora aqui do canal, ela, ela também é agora membro do grupo do canal. Se tornou a primeira pessoa a entrar como membro. A leitura da Tícia chegou aqui também. A Narimã Arespapa, a minha outra moderadora do canal. Deixa eu ver mais quem. Dona Vilma está aqui, ó. Dona Vilma chegou, ó. Ela já está aqui, ó. Dona Vilma. Ó. Mandando uma boa noite para vocês, tá? A Miriam Brunini chegou aqui. Que orgulho de ver vocês, minha irmã e cunhada. Opa! Muito feliz por tudo. Opa, muito obrigado. Eu fico feliz também de você estar aqui no meu canal. Aproveitando quem não é
inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, vai ter muita coisa legal a partir de hoje, coisas diferentes. Vou estar trazendo bem diferentes mesmo. Eu tenho certeza disso que vocês vão gostar, tá? Então tá aí, ó. Sua irmã, tá? Está aí e sua cunhada, né? Chegou aqui também o Adriano Miranda, tá? Do OVNI Sky, tá aqui de Campos. Muito obrigado ao meu amigo aqui, conhecido aqui da minha cidade. O Rafael Monticelli chegou lá de Porto Velho, de Rondônia. Falando nisso, Rafael, eu vi no repórter aí que caiu uma ponte aí, vocês estão tudo ilhado aí, tá? Eu quero saber como que eu vou chegar aí para fazer a matéria aí com vocês. Ele tem uma equipe aí com o Djalma Sabido, o Vai Lá Sabido, que ele tem um programa na TV, na Rede TV de Rondônia. Legal. Tá todo mundo. Deixa eu ver mais aqui. Ó, a Miriam tá falando, tô aqui com o pai. Que felicidade de ver vocês nessa live. Tá? Deixa. São Antônio, A minha irmã, quando eu era mais nova, ela falava que via o Gnomo dançando roda-roda na cortina. E eu ficava, eu quero ver, e não via. Olha só, agora virou o jogo, né? Agora é E eu que tá vejo os duendes Gnomo. Viviane Zacher. Deve ser conhecida de vocês também, tá? Massa e pessoas Uma lindas e amiga maravilhosas. maravilhosa. Amiga, Então o pessoal tá chegando aqui, eu tô vendo aqui. Aí, ó. Feliz por essa oportunidade do lado do Pazinho. A Lindelane Faustino chegou aqui também. Boa noite, Lindelane. O pessoal tá chegando. A Vera Mello também chegou. Boa noite, Vera. Tudo bem? E o Rafael tá falando aqui que não foi todo mundo aí. indo para o Amazonas, tá? Mas vocês estão ilhados aí. Não tem jeito não, Rafael. Porto Velho tá ilhado, tá? Não tem jeito não. Vamos começar a live. Depois eu pego no pé do Rafael. Eu sou assim mesmo, tá? Às vezes eu pego, falo com o pessoal, me divirto. Normal. Tá? Gente, vocês querem falar sobre portais encantados? Vamos ter pano para manga, então, hoje aqui. Então, vocês já se apresentaram. Agora conta um pouco das histórias de vocês. Como foi que vocês conheceram? Como que surgiu essa aptidão que vocês têm de fazer essa... não é só um artesanato, a gente vê que em cada serzinho que vocês fazem aí, parece que tem uma vida neles, tem uma coisa diferente, tá? E por isso que eu quis trazer aqui, que eu achei impressionante, cara. Parece até que é vivo, tá? Eu vi tanto o artesanato da Márcia como do Alex, tá? Eu fiquei impressionado. E parece que um completa o outro ali no artesanato, tá? Se botasse em cima de uma mesa, parece que um completa o outro no artesanato. Então, como que foi isso? Como que vocês conheceram? Como chegou? O Alex já trabalhava com isso? Como que é? Explica pra gente aí. Então, na verdade, os dois já trabalhavam com arte, né? Eu viajei pelo Brasil com artesanato e quando eu comecei também com tipo essas esculturas, duende, mago, essas coisas, né? Só que quando eu fui para a estrada com artesanato, dá um pouquinho de trabalho, quebra. Aí acabei indo para outro tipo de trabalho. Comecei a trabalhar com bijuteria, macramê, outras coisas. E fiz minha história. E o Alex sempre na mesma pegada do Durepox, trabalhou em feira, né? Fala aí um pouco aí. Sempre trabalhei com a modelagem do Durepox, né? E depois veio o biscuit. Aí, que veio colorido, né? O Durepox ficava mais ou menos sempre a mesma cor, marrom, preto e tal. Aí começou a vir o biscuit, que deu mais esse leque de colorido, né, nas peças, né? Não precisava ficar
O Durepox você precisava ficar pintando. E o biscuit não, a massa já é colorida. Então você já faz a peça colorida, né? E sempre trabalhei assim, morei em Caraguá, na praia, no litoral norte, e fiz que 16 anos de feira lá, trabalhava lá. Trabalhei na feira em Campinas também, em Mojimirim, Pô, e sempre trabalhando com a modelagem, né? Sempre gostei mais de modelar mesmo. E a Então gente, até hoje. assim, é sempre o mesmo grupo de amigos, a gente que viaja, assim, pela estrada, ou trabalha com arte, a gente acaba que meio que se conhece todos. Então, assim, eu e o Alex, a gente, por ter amigos em comum, a gente começou a conversar, né? Foi aonde fluiu da gente se encontrar e o amor aconteceu. É, Hoje a gente é uma família linda. eu vejo conheci, aqui. ela conhecia meus amigos, nós não se conhecíamos. Um beijo pro meu pai aí. Então já leu aí, né? Foi um encontro bem E boa legal. noite aí para todo mundo que tá dando boa noite também. Estamos aí para somar. E aí, assim, somou no geral, né? No sentimento, no companheirismo, na arte. A gente é meio ripongo, assim, a gente curte as mesmas músicas. Eu vejo o Alex como minha alma gêmea mesmo, assim, alma companheira, assim, muito bom. Olha, eu vou aproveitar e vou mandar o recado que está chegando para você aqui, que eu sei que você tem que estar na tela. O Gu está estudando para a prova, mandando oi para ti e para o tio. Depois assiste a live, tá? O Gu. Um beijo, Gu. Meu sobrinho. Tá. Já tem pergunta, o pessoal já está fazendo pergunta, tá? Eu vou ver aqui se eu já... Posso mandar? Já tá. O Rafael, vou logo antes que ele saia aí para fazer outra coisa. Como eu consigo ver esses seres aqui na Amazônia? Que ele é perto da Amazônia, ele está quase na floresta da Amazônia lá. Ou já tá, não sei. Os clientes por aí que amam os elementais. Então, essa conexão, eu acho que ela acontece quando tem muito amor pela natureza, pelos animais. E acreditar, eu acho que tudo na vida da gente, se você não acreditar, não flui, não funciona, né? Então, eu acho que o acreditar e o amor, o respeito são o caminho, de repente, para ter uma conexão e, quem sabe, até um contato visual de alguma outra forma. Às vezes você menos espera, acontece, né? São umas coisas que acontecem assim, você fala, nossa, como assim? Esses dias agora, né, amor? A gente tava com 2 duendes que sumiram, assim, que ficam para fora em jardim. E um sumiu numa época, o outro sumiu em outra, mas eles sumiram por meses. Assim. Um ficava num terraço que eu tinha, assim, perto de um altarzinho que eu tenho, que tem vários, e o outro a gente colocou numa caixinha de abelha que a gente e sumiu. Simplesmente falei, não conseguia entender. E esses dias agora eu tava com eles no pensamento, porque eu tava conversando num grupo de WhatsApp e alguém falou de um duende que sumiu, e aí eu falei, chamo por ele, né, sei lá. E eu pensei, pô, eu também tenho que, né, vou chamar pelos meus duendes também, que tá desaparecido. Pensei na hora, assim, né, e foi incrível, porque o Alex foi colher um açafrão aqui perto, né, amor? Daqui a pouco ele vai, você vem cá, o duende estava enterrado, todo cheio de terra. Eu falei, olha só. Nas folhas. E aí deu um dia, no dia seguinte, eu tô saindo para levar minha filha pro portão para pegar o ônibus para ir para a escola. Eu olhei no chão assim, um tecido, um negócio estranho. A hora que eu fui puxar assim, vem o outro. Eu falei, não, isso é incrível. Então os dois deviam estar dando um rolê aí, né? Sei lá, são rebeldes. E fico feliz. Mas deixaram a gente preocupado. Sumiu do nada. Do nada. Não achava onde foi parar, né? Tem muita gente.
Aí foi onde foi parar. Aí do nada Deixa, apareceu. é, eu vou fazer até uma pergunta completando essa do Rafael Monticelli. Como ele queria ver ali na Amazônia, eu Sim. pergunto, é só na floresta que eles aparecem? Eles aparecem também nas cidades? Você tem algum... Sim, qualquer lugar. Eu acho que não tem limitação no lugar. Eu acho que aonde tem natureza, é lógico que tem locais agora que é a selva de pedra aí, né? Mas Uhum, todo lugar tem uma plantinha ou uma pedra, que são coisas que têm ligação com eles, né? Então, assim, eu conheço várias Vargas. pessoas, eu conheço pessoa que mora em apartamento, tem um altarzinho lá e tem contato. É lógico que é uma coisa que tem muita gente que fala, é coisa de louco, né? uhum. Fazer o quê, né? Cada um com o seu pensamento, com a sua crença. Eu acho que, assim, para quem acredita, eu super, sabe, falou, massa, tamo junto, né? Porque eu adoro e tenho minha conexão, assim. Então, eu acho muito massa. Quando a É, pessoa eu, acredita e tem. eu não vou deixar até as perguntas acumularem, não, que eu vi que esse Tá? tema é interessante. As perguntas vão vir, as pessoas estão curiosas, tá? Então, eu tô com um roteiro aqui, mas já saiu do roteiro completamente aqui do roteiro, tá? A Lindelane perguntou: as Não Caiu. fadas. entendemos. Cara, Calma aí. Voltou? Ficou Voltou aí? robótico. Calma voltou. Eu acho aí. que você vai ter que perguntar. Voltou? Ah, Vem aqui. Como que tá agora? Vamos ver. agora Melhorou. tá bom. Gente, Agora tá calma que bom. o sinal da internet varia lá e quando fica variando, minha voz também some daqui, tá? A Lindelane perguntou: as fadas e seres elementais podem ser vistos fora da natureza? Eu acho que seria até o que eu perguntei agora, né? Não tinha nem visto essa pergunta. Então, você acabou de falar que pode, Sim, né? Entendeu? Que ela sim, porque depois tem um relato de pessoa que e não pode. tem a natureza dentro da casa, então eu acredito que sim. Uhum. Que ela falou que ela já viu um saci pererê no meio do quarto dela. Ela Olha, mora em. Ah, me esqueci. Me esqueci. É lá no Nordeste que ela mora, tá? olha só. E tem outras perguntas aqui. Deixa eu até ver. A sua irmã fala que conta que quando eu era criança eu via doentes na cortina. Aí ela continua, né? Eu via na cortina. E os elementais sempre estiveram presentes em nossa vida, né? Então são coisas que ela está contando aqui. Sim, quando a gente É, aí fala aqui também que conta que aparecia na cortina de casa. Estou passando, senão ela puxa tem minha orelha aqui. É, dançando roda-roda, ela falava. Eu lembro que ela era pequena, ela vinha falar e eu queria ver, não conseguia ver. Muito, foi marcante, né? Algo marcante, assim, na nossa vida. desde criança, tá. É, eles estavam ali. Muitas Hum, crianças vê, né? Uhum. Com E, certeza. e o cara da Kombi pergunta aqui, pergunta aos convidados: eles se permitem ser fotografados? Os elementais, os duendes, É, filmados também. se a gente consegue alguma coisa, é lógico que sempre tem as pessoas que têm dúvida. Eu fui fazer umas fotos de uma fada que eu tinha feito, artesanal, e assim, eu fui dar um rolê com ela aqui no sítio, comecei a fazer umas fotos, mimar ela, do meu jeito louco de ser mesmo, né? Uhum, E aí, numa das fotos, eu tenho uma rede social lá no Instagram, uma das fotos, saiu tipo um GIF, a uhum, foto em movimento. E quando eu fui ver as fotos, eu vi que descia uma fada
pelo meu rosto e como se ela me beijasse e saísse. E era uma fada dessas pequenininhas, sabe? Então, quando eu printei a foto, porque eu não conseguia compartilhar o GIF, aí eu consegui ver que ela tinha assim, uns tracinhos de luz, assim, linda. Então, assim, para mim foi incrível. E vira e mexe, a gente printa vídeo da gente, a gente vê os seres, assim, meio que camuflado, mas a gente consegue ver o formato deles, assim, legal. Eu cheguei também a ter uma amiga que mandou também um material de um duende que ela tem na casa dela, que ele aparece para ela em forma etérea, que nem, né? Parece uma nuvenzinha, assim. E ele dá cambalhota. E, assim, ela compartilhar isso com outras pessoas, porque ela teve problema com a família, que começaram a achar que ela tinha problema de esquizofrenia, aí que ele se manifestasse de uma maneira que ela pudesse registrar. E aí ela conseguiu essas imagens e mostrou para a família. Ela, olha, eu não tô louco. Então, assim, tem pessoas que têm essa sorte de ter disso em mão. Eu tenho dessa fada. Então, eu fico muito grata. É um ser que legal. elemental. Ar. Então, o cara da Kombi, eu acho que foi respondido aí, né? Tá? E aqui a dona Vilma falando, né, que ele se comunica em todos os lugares. A Lindelane falando que é de Sobral, Ceará, que ela mora, tá? É longe pra caramba, lá pra cima. Nossa, é maravilhoso. Muito bom, Sobral. Aí, e ela pergunta-me como podemos chamá-los ou entrar em contato com eles. Eu acho que tem que ser meio doido, né? Tem que falar com eles como se eles realmente, sabe, encarar mesmo aquele pensamento, tipo, eu acredito, eu converso com eles e com respeito pela natureza, pelo lugar. Eu acho que não tem como ter conexão com eles se não respeitar a natureza. E já pegando o gancho, eu vejo muita piada, vídeo que os pessoal aí faz no TikTok, crianças, compra o elemental quebra, mas falar que é uma coisa ruim. Eu acho que se eles tivessem noção do que eles estão fazendo, sabe, eu até acho que tentar mais, porque não é brincadeira, não é um brinquedo. Eles são energia, eles são importantes para a natureza, eles têm função na natureza, eles são espíritos, né? Como o pessoal fala, espírito da natureza, mas eles têm uma função aqui, né? Na medida deles ali. Então não é brincadeira, né? É isso que você estava falando, tá aí, ó. Tem seres elementares do bem e do mal? Eu acho que é isso que você está até falando agora. Por isso que eu puxei logo essa pergunta. Tem, mas assim, é a nossa vibração que vai atrair. Se você está numa vibração ruim, você vai atrair coisa ruim. Se você está numa vibração da hora, você vai atrair coisa boa. Então, que nem as fadas, elas inimigos trolls. Os trolls são mais sangue nos olhos. Né? Então, assim, né, Alex? Então vai da sua vibração, da sua energia mesmo, né? Porque eles estão ali. E você estava falando, mas eles têm a função deles aí, né? Eu estava perguntando para vocês, aí você começou a falar que tinha muita gente que antes estava tratando os duendes, as fadas de uma outra forma, né? E eu cortei por causa dessa pergunta. Então, desculpa, continua o que vocês estavam falando. É aquilo que você pensamento positivo, boas energias, você vai fazer os doentes do bem, né? Curte a natureza, ajudar a natureza assim a reflorestar certos lugares, né? Que eles vão curtir pra caramba, assim. Você tá fazendo um trabalho para ajudar a natureza e ajudar a gente mesmo, né?
a si próprio, a todo o planeta, né? Então isso vai atraindo eles, os doentes, os elementais, a natureza bem, assim, né? Porque se você ficar emanar, acho que a energia negativa, você vai atrair as coisas ruins, né? Essa coisa, tipo um imã, né? É lógico que, assim, a gente tem os dias ruins, a gente não é É, perfeito, a gente tem um dia que, de repente, a nossa vibração tá lá embaixo, né? Então, assim, eu acho que quando você não tá bem, é bom, que nem eu, se eu não tô legal, eu não gosto de pegar para modelar um trabalho, para criar um trabalho. Eu sei que, de repente, eu tô perdendo porque eu vou prolongar meu trabalho, o dia, o tempo hoje em dia é sagrado, né? Mas eu não consigo trabalhar se eu não estiver legal, porque eu vou passar minha energia para aquilo. Ainda mais eles que são elementais. E outra coisa, uma peça, que nem, vamos supor, eu vou mostrar esse bebezinho aqui. Uma peça dessa Uhum. aqui, tem gente que fala assim, ele tem um espírito aqui na peça. Gente, isso aqui é uma simbologia, é algo onde, de repente, o elemental que está ali próximo de você vai se manifestar naquela peça. De repente, na hora que eu estou criando, ele se manifesta, né? Em forma e ele está por ali, né? Então não quer dizer que isso aqui seja um espírito, isso aqui tem a vida aqui. Não, a peça ela emana essa vida porque a energia daquilo que está ali foi para a peça, né? Então, assim, às vezes o pessoal pergunta, né? Tem espírito aí? Não, não é bem por aí, tá mandando toca. Tem gente que trata o elemental que nem um bicho de estimação, da comida, da água, da menos, galera. Não é bem por aí que a banda toca. A gente tem que. É amor, é Uhum. energia que fala. A, a pessoa quer ter o elemental, de repente não tem dinheiro nem para comer. Como é que ela vai ficar comprando maçã, mel, um monte de coisa Uhum. para ficar colocando no altar, montar altar? Então, assim, esse negócio não é limitado, é para todos. É aqui dentro que manda. Às vezes, de repente, eu vou lá, pensamento. coloco uma maçã, porque eu gosto, eles retribuem, né? É legal, mas tem momentos que não dá, a correria, eu só, oi, aí a gente conversa, a gente tem a nossa sintonia, mas é aqui dentro que manda, é o sentimento aqui dentro, é a energia, né? Então, Uhum. às vezes as pessoas geram, sabe? Outra coisa é doente, mais uma vez repetindo, não é coisa para criança brincar. Eles são seres que têm que ser respeitados. A mesma coisa eu pegar uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida ou de uma deidade e começar a dar para uma criança brincar. Não, tem coisas que a gente tem que respeitar, né? E cada um tem um grau, né? Tem gente que gosta de fazer ritual de consagração quando tem um elemental, faz ritual para escolha. Cada um, cada um. Não é necessário. Esse é o meu ponto de vista. Não tem necessidade disso. É só você amar, é você respeitar principalmente a natureza, porque ela é importantíssima para nossa É evolução claro, continuar, né? é Então é isso. claro. É. A Cida está falando aí. Quando eu era criança, eu vi um ser de uns 20 centímetros de tamanho na minha frente pairando no ar. Eu soprava, eu Ah, soprava e ele saía girando no ar e foi embora. Ele era bem magro, nariz pontiagudo. Aí continua, ele não olhava é, para mim, entendeu? A Cida Vidotti que falou, olha, eu acredito Ó, entendeu? que é um elemento do ar, né? Com certeza, um silfo, legal. experiência maravilhosa, né? É que é complicado, as pessoas se limitam muito, né? Ai, tipo, acho que eu tô doida, tô vendo coisa, ou então guarda aquilo e ignora, mas que nada, a gente tá aí para viver muita. Meu, a gente não tem noção de muita coisa ainda. Quem é nós? A gente não é voz da razão em nada, se for ver. Você vê o universo, as pessoas se limitam só no planeta Terra, né? Parece que só existe isso aqui. E não, a gente tem tanta coisa aí ainda que a gente não tem entendimento. Então, assim, eles estão ali na quarta dimensão, então Uhum, é muito fácil o contato, é muito mais. A gente é do terceiro para o quarto, né? Mas tem pessoas que conseguem contato com elementais, elementais não, com seres de outras dimensões mais além, muito mais evoluídos ainda. Então, assim, vai muito do degrau que a pessoa tá. Como eu disse, uhum, quando eu comecei a fazer o trabalho
artesanato, fazia os duendes, no começo eu não tinha noção nenhuma direito do que era um duende, do que era um elemental. Eu fazia ali porque eu achava bonito, eu colocar o meu artesanato ali para vender e tal. Mas depois, mais para frente, que eu fui ter um entendimento mais espiritual da coisa. Então a gente tem que respeitar, cada um tem um degrau, né? E a única coisa que eu peço, que eu acho que é gritante neles, né? É o respeito pela natureza. Amor fogo. E as coisas vai acontecendo devagarzinho também, né? Quero ver, vou ver assim rápido, né? Às vezes as coisas vão acontecendo devagarzinho, às vezes, sem perceber mesmo, né? Quando vê, você se dá conta e tá em contato com eles mais naturalmente, né? Eu vejo Eu por aí. quero, eu quero deixar avisado que o contato de vocês está aqui na descrição da live, tá? Tanto o Face de vocês dois, tem o Instagram de vocês dois lá, tem o do Alex também, e tem da família, eu me esqueço o resto do nome, né? Família, que na verdade é Caldeirão do Hippie, né? Caldeirão Eu acabei, Hippie, né? eu coloquei 2 nomes, porque Eu quando eu percebi. coloco, às vezes eu tô com o pessoal na rua, põe RIP, tem gente que não consegue escrever o Não consigo. RIP. Não, Aí e tá a a gente não família consegue Riponga achar. também. É. Então, Mas o link, para quem não achar, o A link está aqui na descrição da live. Tá? E eu quero dar boa é noite isso aqui, que aí. chegou aí. Júnior Fritz, que chegou, tá? Eu estou vendo aqui, que não deu tempo para dar o boa noite para vocês. Está mandando boa noite para vocês, é um grande amigo meu também, tá? Quem chegou aqui também, eu andei vendo. O Renato Jorge aqui chegou. Um abraço, tá, o Renato? Muito obrigado por estar aqui. Acho que tem mais gente que chegou aqui, deixa eu só ver. A Cida Vidotes, que chegou também. Só para não Os passar, Renato, o Estúdio 17 TV chegou. Tem uma pergunta que ele fez aqui que eu vou fazer, tá? E o Milton Castilho, meu grande amigo Milton Castilho também. Ele volta e meia veio de escovador lá em frente à janela dele. Ele já teve aqui várias vezes aqui no canal. eu Grande Milton. Depois a gente vai falar sobre isso também um pouquinho, tá? que maravilha. Olha, o Estúdio Bom, 17, sempre o bom. Estúdio 17 TV fez uma pergunta aqui. Até eu quero que depois você bote. Eu não sei tudo aqui na vida. Eu andei pesquisando até aqui no Google e eu não entendi bolufas do que é. Então, ele fala: existe uma possibilidade, quando se avista esse ser uma paralaxe cognitiva. Olha, eu não sabia o que era, eu também não preciso saber tudo, tá? Então, eu fui aqui pesquisar o que é. Por exemplo, é preciso mentir como o diabinho, não sei o quê, não de vez em quando, mas sempre e sistematicamente. Foi o exemplo que o Google me deu aqui. Eu não entendi nada. O que é paráxis cognitiva? Eu fui pesquisar, cara. Eu não sei o que é, tá? E posso ser sincero, eu não entendi. Tá? Então, se ele sabe, então depois o Estúdio 17 faz essa pergunta com as palavras que a gente entende, que todo mundo entenda, que eu pergunto aqui com o maior prazer, não tem problema nenhum, tá, o Estúdio 17? Eu sei que tá, não tem problema, mas eu não sei o que é paráxis cognitivo, né? Eu acho que vocês sabem, eu não sei. Olha, também não. Eu também não sei, não. É uma Tá? palavra desconhecida. Eu peço Assim, desculpa, de tá? E repente, o até Estúdio 17. sei o que é É, isso. é. Ó, sua irmã está falando, Rodrigo, Normal. ela fez um ser elemental que é parecido com a nossa mãezinha, que se foi no dia 14/7, foi saindo naturalmente. Você quer comentar sobre isso? Então, a minha mãe, ela faleceu não faz muito tempo, Uhum. né? E
Agora, eu tava com umas peças, uns peludinhos fantásticos aí, uns seres mágicos que eu sonhei. Eu tenho uma ligação muito com sonhos, sonhei com seres e quis fazer eles, né? E quando eu tive na casa do meu pai, com a minha mãe, no hospital, tudo, eu levei umas peças para lá. Antes de acontecer o problema com a minha mãe, eu fiz um evento, uma festa medieval. Então, eu levei algumas peças para mim trabalhar na casa do meu pai. Então, as peças não estavam prontas, tinha que costurar, tinha que terminar de moldar. E aí, quando a minha mãe passou mal, tive com ela no hospital, teve toda essa transição dela aí, passou, eu falei, bom, a peça praticamente estava pronta, já algumas partes, falei, bom, eu vou pegar para fazer, eu preciso me conectar, eu preciso ficar bem. E botar minha vida para frente, né? Porque é complicado, é uma dor, é uma situação ruim, você perder mãe, pai, não desejo isso para ninguém, é duro. E aí, pegar a peça para fazer sem intenção nenhuma da peça, apareceu alguma coisa para minha mãe. E comecei a fazer a peça e tal, terminei a peça. Minha irmã virou para mim, ela falou, nossa, mas tá com a cara da mãe, né? Aí quando a minha irmã falou, me deu assim, eu falei, nossa, não é que parece minha mãe. E aí minha irmã falou, não, deixa essa peça, vai ficar com a gente. E aí eu fui entender que eu acredito que os seres, eles quiseram me passar uma mensagem. Entendi. Estava bem, não mal. Eu senti isso. E ali ficou a peça. Lembra minha mãe, o rosto, porque a finalização da peça tem a maquiagem, o cabelo. Né? Então, quando eu terminei tudo, eu me dei conta depois que a minha irmã falou. Interessante. Mas Agora, então, é uma pergunta para vocês dois. Esses seres gostam de serem presenteados com mimos? gostam. Muito. E toda vez que você mima, você também ganha um presente de alguma forma. Ou aparece uma flor de jardim, ou aparece abelhas, alguma coisa muito especial acontece. Não sabia, não. Na verdade, eu estou aprendendo muita coisa com vocês, tá? Por isso que eu falo o amor, né? A gratidão, essa coisa, essa troca, né? Mas é como eu falo, não é obrigação. Você, não tem que ir lá, tem que pôr maçã, tem que pôr não sei o quê, tem que comprar presente. Não. Tem que ser uma coisa natural, né? Natural, né? Não uma coisa, todo dia tem que estar ali. Não. Eu acho que eles é aqui dentro, né, que eu falo. Então, mas eles gostam de ser mimado, com certeza. Adoram. E Alex, o que você acha disso? Eles gostam, Alex? Eu também gosto, hein? Quem não gosta? Mas eles gostam, sim. Gosto. O Alex, cristais, sabe? Cristais também? Fala um pouco pra gente, como que é isso? Vocês botam como que é numa mesa, num altar? Como que é isso para a gente entender onde que é o lugar certo para eles ficarem na nossa casa, vamos dizer assim, né? Tem lugar certo. Uma coisa que eu sei que você pode até completar aí, nada de botar doente em pote. Isso eu já sei. A gente não curte, não. Tem desprezo, não, né? Tem que estar né? A liberdade total, né? Que pode ser na sala, no seu quarto, na cozinha, assim. Mas em todo lugar da casa, assim, mas ele livre, né? Às vezes a gente muda ele de local também. Hoje tá aqui, depois põe ele em outro canto da casa. Boa noite, viu? Põe lá pra fora também, pra tomar ver uma lua. Leva ele, dá um rolê, vê uns cogumelos. A gente sempre faz isso. Sempre muda eles de lugar também, depois dá um rolê na casa, no jardim, põe num vasinho junto com a planta, assim, que eles gostam. E
Então, a gente gosta, sempre tem bastante pedra, né? Cristal, as Para os coisas douradas, duendes, assim, a gente a gosta. gente oferece assim, pedra, coloca cristal perto. Eles gostam muito de pedra, né? Uhum. E as fadas gostam de flores, alguma coisa relacionada à joia, pedra. Assim, eu sinto assim, é coisa que a gente lê também, né? Eu acho que estudar é válido. É lógico que tem muita informação errada aí que a gente vê também, tem umas coisas que eu leio e eu falo, misericórdia, o que é isso? Isso, eu queria que você Mas tem falasse umas sobre coisas. isso. Eu queria, que eu quero que vocês ensinem as pessoas da maneira certa. Eu já ouvi falar negócio de rituais que as pessoas fazem, que é errado. Tem um pessoal que Tem gente até que aproveita do trabalho do outro para ganhar em cima, né? Do trabalho vendendo mais barato. Tem isso também. Eu quero que você fale isso tudo. O canal é agora de vocês, entendeu? Pode é, falar que vocês, que eu vejo o trabalho, como que é um trabalho de vocês. E o cara da Kombi está perguntando aqui se tem como mostrar o trabalho. Ela vai mostrar sim. Eu já pedi antes de começar a, a, a entrevista, eu já pediu. em Tá? camada. Vocês têm uma noção. Vamos supor aqui, eu vou fazer uma fada, né? Então, Vamos assim, abrir aqui só para vocês. a carinha, ela tá ainda sem a pálpebra, porque eu espero secar para mexer. A gente faz num dia, molda, aí no dia seguinte, às vezes a gente tem que mexer e dar mais uma arrumada, enxertar, o que não tá legal, né? Aí depois Esse é, tem esse é o qual cabelo. material que vocês usam? Esse aqui que eu tô usando é a porcelana fria, né? Aí assim, Uhum. depois tem o cabelinho. Só que para tudo, aí depois tem o corpinho. Esse aqui é um esqueleto, né? Então Olha assim, que legal. isso aqui ainda a gente vai colocar, né, enchimento, algodão. Tem gente que gosta que a gente use reciclagem. Aí vai do gosto da pessoa, né? Aí depois tem o lance de fazer a vestimenta. Então, assim, é tempo. Depois tem a maquiagem, para você dar cor, para dar vida na peça, né? Esse aqui é um Uhum. exemplo, que nem aqui as mãozinhas, ó, eu faço elas, depois a gente Olha encaixa. só. Ai, meu Deus, aqui. Não, mas estou achando espetacular para as pessoas verem que Então, isso daí é artesanato e nada sai igual, né? É. não. Você acredita? Ontem eu fui fazer uma fada, saiu uma bruxa. É incrível o negócio, não adianta, não é o negócio. Aí eu falei, não, não vai ser uma fada e não vai ser uma bruxa. E é assim, não adianta, que, né, que eu tenho uma peça pronta agora, né, do Uhum. Halloween, que é um, Deixa eu né, botar um, aqui para você ver. tá vendo? Então eles são articulados, mexe perninha, mexe bracinho, aqui tem a roupa, eu pintei aqui também a roupinha, eu fiz o chapéu de couro, eu costuro. Então, assim, é um trabalho que tem que ter dedicação, amor, é tempo. E aí, quando eu vejo alguém fazer, né, besteira aí, sair vendendo umas peças a Uhum. preço de bala, de boteco, eu falo mesmo, porque é complicado a gente que vive da arte, sabe? Mas isso é em geral, né, amor? Porque não é só o nosso trabalho, a gente vê outros artesãos também passando por isso. Eu Uhum. trabalhei muito tempo com macramê e eu comecei a perder um pouco até a vontade de trabalhar com macramê, porque os preços que a galera começou a colocar, eu falava, meu Deus, mas são dias para fazer um colar, para depois a pedra, uma pedra preciosa, uma pedra legal, e aí a pessoa, aí comecei, e isso está em geral, todo trabalho tem esse lado, né? Então, eu acho que as pessoas tinham que ter mais consciência de quem vive da arte. Aí o que, Ô, que acontece? Normalmente, Uhum. essa galera que vende barato mais, eles não dependem disso, ou eles têm alguma outra renda, Um complemento de venda. Uhum. ou tem uma aposentadoria, ou tá só falando, não, eu sou artesã, então eu faço uns duendes, faço não sei o quê, começa a fazer para você porque, eu vou fazer uns duendes para mim, só que daqui a pouco vê que pode sair vendendo, só que vende um preço muito barato, que não vale,
não paga nenhum material. Eu cheguei a presenciar cenas assim e fico indignada, porque eu falo, como assim, né? E aí o que acontece? Aí eu vou dar o meu valor para o cliente quer questionar, porque de repente comprou daquela pessoa, ficou sabendo que aquela Uhum. pessoa vende. Ah, mas peraí, tal pessoa vende por tanto, né? Então, assim, a gente fica numa situação até complicada, né, amor? E São. assim, eu falo, olha, a minha arte é tempo, é energia, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar legal para fazer uma coisa para passar, porque é o que eu quero passar. Quero Isso. passar que aquilo leve cura, abundância, energia positiva. É isso que eu acredito que a gente é uma ponte Uhum. desse mundo encantado. Então, assim, eu quero levar isso para a pessoa, né? Não quero levar uma coisa ruim. Então, Você sabe o que eu vejo, Márcia? Eu vejo é, que a outra pessoa pode ser, mas vai ser um simples boneco. Não vai ter a vida, não vai ter é, o pedaço. E tem muitas coisas que vocês tiram da floresta também. Você pega tudo lá. Então, a diferença está aí. Os detalhes que você tem, a outra pessoa não vai ter. Então, para quem está assistindo essa live e para quem vai ver, dá valor às pessoas que fazem isso, que trabalham com isso, né? É o sustento de vocês, da sua família, né? Entendeu? O Alex, eu quero até que você mostre o seu trabalho também. Eu fiquei impressionado. Parece que um completa o outro, gente. Dá uma olhada só. Vou botar aqui para você. deixa eu ver nesse cá. Esse é um incensário. Duende, Uhum, cogumelo. Aí você põe incenso, né, um perfuminho na casa. uhum. Né? O incenso, né, que se fala, né? São Muito peças bom. únicas mesmo, né? Uhum. Muita essa energia positiva, né? E tem mais esse trabalho aí, esse aqui, o maiorzinho. Né? Olha só, gente, olha lá. É um Ela é artista, gente. Olha só, gente. É Que feito com lindo. cor, cristais, tudo uma peça Olha, única, né? é peça único. Isso mesmo. Entendeu? E a gente faz com amor, faz o que gosta, e é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente tem que pôr um preço, a gente vive da arte, né? Mas gostaria assim, de. Nossa, É. E outra coisa, cadê aquele? Eu acho que é um dragão que você fez também. ah, Tem umas peças que parece nossa, que um completa o outro, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Eu vai não, ó, pegar se tiver difícil, não tem problema não, tá? aqui do lado. Olha, olha só, Aí, gente. eu não vou tirar o celular daqui para levar, a gente tem um monte de trabalho Não, aqui. não, não, tá ótimo. Olha só, é o dragão. Dá que pra, lindo, cara. Ele tem um esporão, né, amor? os dentes dele é esporão de bagre. Meu Deus do céu, que coisa linda. Então, gente, vocês estão vendo a diferença. Isso é artesanato, tá É, vendo? Os detalhes. O Márcia, você também, eu vi tipo, eu acho que não sei se era uma fadinha toda branquinha que você mostrou na Dona Vilma, que eu também achei lindinho, cara. Ai, Eu não não sei. sei, era um negócio, é um bonequinho cheio Ai, é uma de coruja. pelinho branco. é uma corujinha. São as corujas mágicas. É uma Deixa eu dar, coruja. deixa eu dar uma boa noite. O Paulo Jordano chegou aí. Obrigado, tá, Paulo? Cadê? Mostra aí. Deixa eu tirar esse letter aqui embaixo. Pronto. Ai, Isso. peraí que eu tenho que virar. Eu tô perdida. Uhum. É isso mesmo. Não tem jeito não. É o inverso. A câmera mostra sempre o inverso. Se mexe para a esquerda, ela vira para a direita. Aí Olha ela. só que coisa linda. Tá vendo? E- Então, tem várias. Olha só. E é aí que eu falei, parece que um artesanato da Márcia se completa com o artesanato do Alex,
se tiver os dois perto, vão parecer que é num ambiente só, vamos dizer assim. Eu andei É, vendo várias coisas que vocês fizeram, entendeu? Ah, E gente, eu acho. a gente gosta eu muito. faço um trabalho também super legal, ó. Esse aqui Hum, é chega caroço mais de, aba- perto. caroço de abacate. Deixa eu pegar um pronto. A gente pega o caroço, tira a Olha, casquinha dele e entalha. Aqui, no caso, eu coloquei uma árvore. É que ele tá bem recente esse aqui, mas eu tenho uns pronto aqui. Aí eu faço uns colares. olha que É tudo coisa linda. caroço de abacate e E aí forma um pingente, né? fica igual uma madeira mesmo, duro. Fica duro, igual uma pedra mesmo, assim. Super interessante. E é um trabalho diferente, né? Assim, feito com matéria da natureza e também tá aí a Gente, maioria das é caroço espetacular, cara. Espetacular. transforma em arte, E a né? gente deve transformar tudo em arte, bem legal pra galera. Olha, eu tô vendo aqui, ó. Perfeita, linda. O Júnior adorou, falou que é muito Ah, bonito. Lindelane falou, ó que coisa linda, gente. Aí ela perguntou também se você trabalha com pinturas também, ou é só né? com. Você trabalha com pinturas também ou só com artesanato de bonecos? O Alex, Não, vocês dois, vocês trabalham com pintura também de... Não, só mais com a modelagem mesmo, Uhum, do artesanato. E a gente faz os brincos, pulseiras também. uhum. Mas a gente tem uma modelagem mesmo. Olha a parte do Esse aqui. facão. Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. mais para cá e mais para É, frente. olha, Tá, coisa O linda, mago. gente. é É, legal, Isso né? aí, agora deu para perceber, deu para aparecer bem agora. Ficou que né? legal, gente. Bem diferente. Aí ele faz um negocinho para pendurar na parede, né? Aí você pode colocar na parede. Assim, ficar uns detalhes na Uhum. parede. É tipo um entalhe, né, que fica pendurado. Interessante, cara. Olha, Bem gente, isso tem que dar valor isso. Tem que dar muito valor, tá? É, olha aqui, Aqui, ó, ó. O cara da Kombi falou uma coisa para vocês, ó. Quem penchicha por um trabalho artesanal destes por preço de banana, acaba comprando algo sem essência, sem sentido. Muito interessante o que ele falou. a energia que vem não é. Assim, a Não gente vem. vê caso, assim, do pessoal comentar, o pessoal parece trabalho escravo, né? Parece que faz um Uhum, monte de qualquer jeito. Mas fazer o quê, né? Infelizmente tá. Esses dias uma mulher me procurou. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem está entrando nesse mundo dos elementais. Uma mulher uhum, me procurou falando que ela via aura, que os duendes, os elementais, conversavam com ela, e aí ela começou: olha, eu tô vendo que você é da deusa tal, sua fada e não sei o que lá. E aí começou a me pedir que eu desse dinheiro para ela, ou então trabalho artesanal. E aí eu me toquei na hora, eu falei, essa mulher tá doida, tá querendo ensinar a missa pro Papa. Eu falei, onde assim? Então, assim, e aconteceu esse episódio com vários artesãos. Ela chegou a montar um grupo de WhatsApp, tipo, falando a mesma história. Para mim, eu não consigo ver Já outra coisa a não pensou ser um nisso, né? golpe, uma pessoa desagradável, né? Então, infelizmente, tem pessoas assim. O dinheiro, o desespero para arrumar dinheiro, sai aí mentindo, inventando qualquer coisa. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Aonde a gente vai adquirir um elemental. Tem tanto artesãos bom, tem grupo de WhatsApp. Qualquer coisa me procura, galera. Tem um grupo de WhatsApp aí que eu uhum. participo de amor aos elementais.
Então, assim, chegar na galera certa, sabe? Com cuidado, porque infelizmente charlatanismo tá aí, Não é? né? Toma cuidado com É, tudo, né? e eu até. Deixa eu fazer só a pergunta que a Lindelane perguntou aqui, ó. Aí ela pergunta: quais os presentes para as fadas e os seres elementais? Quais os presentes, quer dizer, quais os mimos que tem que dar para eles? As fadas gostam de flor, gente. Eu Uhum, sempre para elas pedra, sabe? Pedra dessas que compra mesmo, ametista, Ah, cristal, elas gostam também. Tem gente que gosta de pôr mel, os duendes também, maçã. Para os meus duendes, eu coloco maçã. uhum, Cheguei a fazer bolo, colocar para eles. E eu acho que não precisa muita uhum. coisa. Eu É. sempre falo, tem é. fala mais alto do que algo material, porque eles são energia, né? Então, eu acho E que ela, vale. e ela continua perguntando, ela está interessada sobre isso. Eu acho que ela já viu alguma coisa lá, além do que ela já falou lá. Qual o tipo de literatura de confiança que fala sobre eles? Eu gosto muito de histórias assim, que envolve os seres, que nem teve o filme Além da Uhum, que vem de escritor, pessoas que estudaram. As histórias celtas falam muito de fada, porque elas são mais conhecidas nessa região. Eu tenho alguns livros assim, aí se ela quiser pegar meu contato, aí me chama, de repente eu posso estar indicando alguma coisa. Acho que tem é, muita coisa legal, assim. Confiança, mas pegar, assim, né? que nem Pegar nas redes as pessoas sérias também, né? Eu acho que até as pessoas que acompanham o trabalho de vocês, que já está há tempo, se são pessoas sérias. Então, não é só o livro, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender nas redes, nos canais, né? Que tem gente falando sobre isso sério. E tem, se você botar lá elementais da natureza, eu vi uma porção de reportagens em lugares sérios, no G1, tá, no UOL. Então, são lugares que sérios, vamos dizer assim, né? Não estou partindo para coisa de política nem nada, não. Estou falando de coisa. Então, se botar no Google, vocês vão ver várias matérias, né, o Márcio e Alex? e a gente, São quando começa a confiáveis. gostar, Uhum. as coisas vêm. Eu acho que o universo traz para nós também matéria boa, sempre vem as coisas. Com certeza, se você for a fundo, você encontra material legal, mas tem que tomar cuidado, principalmente com youtubers, com essa galerinha nova aí que tá chegando, que é só seguidores. Tem que Uhum. tomar um pouquinho de cuidado com fontes mais, né, conhecida, mais antiga, porque as fadas mesmo vêm da época lá da antiga dos celtas, da galera medieval. Então, busca aí esses materiais mais antigos que até mais confiáveis. É. Quem Até a gosta de Narimã ler, nossa, tem botou. muito bom. É, a Narimã botou as redes de você, que ela copiou lá da descrição, já botou aqui. Mas, pessoal, espera terminar a live, depois vocês vão lá, tá? Primeiro vem assiste a live aqui. Tá? Tá? E a Legal. Lidelane é fogo. Ela ganhou um sorteio da Dona Vilma. Agora ela pergunta para todo mundo: tem sorteio hoje? Não, hoje não tem sorteio, Dona Vilma. Hoje tem, Lidelane, venda. Eles estão vendendo. Vamos ajudar eles. A família é grande, né? São quantos filhos que você tem? São dois? A, a gente tem duas aqui, Duas, né? né? E a Teodora. E eu tenho um filho também que não mora comigo, está em Sinop, no Mato Grosso, o Arthur, futuro arquiteto aí, um filho maravilhoso também. E Isso. os gatos, a família é grande aqui. A gente ama os gatos também.
A dona Vilma falou aí, ó, é muito triste quando não valoriza o nosso trabalho. Prefiro não É, pegar o dinheiro, dou de presente. É verdade. A dona Vilma, cara, é uma coisa. Às vezes ela fala, ela, não, eu dou, eu não prefiro. Vem pedir me diga, gente, eu caio na gargalhada com a dona Vilma. Ela é um amor Hum. de pessoa, tá? ela Eu gosta falei, muito, já viu os detalhinhos, os serizinhos dela. quem chegou agora foi o Fabrício SB. Fabrício, Hum. ele é da minha cidade também. Eu ainda não conheço pessoalmente. Já chamei para uma live aqui no canal. Ele entra nas casas mal assombradas, vai com Cadu. É muito interessante o trabalho dele também. Eu não sei se eu teria coragem, não, tá? Vou ser sincero. Eu tenho coragem com ET, não sei o quê, mas negócio de assombração comigo, não sei, Ah, não. Olha, quase caiu tudo aqui, tá? Mas eu ainda estou disposto a ir com ele numa. De manhã, né? Não vamos de noite, não, mas de manhã eu vou com você, tá, Fabrício? Me chama pelo zap, você tem meu zap aí, me chama que eu vou. É, da e hora. a Lindelane falou que quer o contato de vocês. Lindelane, depois entra lá nas redes sociais dela, vai lá no direct lá do Instagram, tem o Face deles também, e manda mensagem que eles vão responder, tá? Pode Ah, ter Tem, certeza, tem tá? muita coisa legal. É. E tenho aqui eu achei interessante que ele falou, completando o que vocês estavam falando, o Vinícius Pacheco. Vinícius, eu chamo ele de Vinil, né? Vinil, ele sempre está na mata, ele trabalha levando o pessoal para ver pontos de ecológicos, de escovadores também, para fazer ah, vigília. Aí fala: o Não, brasileiro compra uma casa de 5 milhões e não quer pagar 5 mil para o pintor. Não valoriza o trabalho. Pechinchar um trabalho que leva horas ou dias é triste. Aí ele continua: eu levo fumo de rolo aqui para o mato. É, porque ele trabalha com levando essas pessoas. Ele tem o Vinil, o Vinícius Pacheco, a gente chama ele de Vinil, é muito gente boa. Ele também trabalha com dentro do mato. Ele vive dentro do mato também, igualzinho vocês. gosto. Dentro da ai, mas floresta, entendeu? Ele é uma figura, só falando assim, tá? logo Então, mais uns duendes aí. Vinil, fica de olho aí que de repente você não está perdendo de ver os É, elementais da natureza aí, os duendes, as fadas, porque não tá prestando atenção, né? O, o Alex, eu queria que Hum. você falasse uma coisa. Eu fiquei sabendo que você sabe fazer uma plantação sem desmatar nada que está lá. Você faz uma plantação, você planta as coisas sem matar o que está lá. Como que é isso? Explica pra gente. Que a gente vê tanto desmatamento hoje em dia, né? É, eu faço assim, eu fiz uns cursos de permacultura, né? Uhum, Que te ensina a produzir alimentos junto com a natureza, sem desmatar. A plantar, mas a plantar a vida, né? Porque tudo ali é vida, né? Além das plantas e os seres que a gente não vê também, que são micros, né? Os bichinhos, tudo. De unir, um trabalhar junto com eles sem desmatar, sem matar, sem jogar veneno, né? Tudo uhum, no orgânico, assim. Então, aqui, quando eu vim morar aqui era bem mato, assim. Deu uma limpada e comecei uhum, a reflorestar, plantando coisas para a gente comer aqui e também para um amigo meu tinha um restaurante, que agora ele fechou, e levava os orgânicos para ele ir lá no restaurante para ele, né? uhum, Então é bom demais. Então tem as punk também, ó. Punk esse tipinho aqui, uhum. são alimentos que nascem esporadicamente, que às vezes você olha assim, que é muito mais saudável do que às vezes
muitas outras que até a gente planta mesmo, mas são muito mais vitaminas que nascem esporadicamente. Uhum. Aqui tem bastante isso. Então, fui dando bastante ênfase nisso, né? E, nossa, é umas coisas que surpreendem mesmo. Assim, tanto, O pessoal acha que é mato, arranca, e de é, repente é um alimento maravilhoso a ali gente para colocar fala, no prato. é uma erva daninha, mas não é, né? É uma Uhum. coisa que se souber, você vai comer aquilo que vai te fazer muito, muito bem para a sua saúde, tá? Entendi, entendi. Então, você plantando, vem mais seres na sua horta para polinizar, mais abelha, outros bichos que polinizam também, Uhum. mamandava. Porque sem E esses hoje, bichos, não faz hum, nada, né? Não tem polinização, as coisas não frutificam, né? E dá a flor, mas se não tiver um passando um ou outro bichinho, não consegue a frutificação das coisas. eu E aqui, eu apesar de morar, não moro no meio de uma floresta, mas tem aqui árvores, tem bastante até por sinal. Tem minha casa de praia também, que também tem mata. É, eu sou incapaz de matar uma abelha, porque eu sei o bem que uma abelha faz. E ela só ataca quando se sente acuada, tá? Então, tem várias vezes, vem a abelha assim na minha mão e eu deixo. Não faz é, nada. Gente, eles não fazem, ela não faz nada. Deixa pousar, não precisa ficar bater. Se bater, ela vai picar, né? é, Entendeu? e vai E amigo ficar. tá, então, e hoje, o Alex, né, e Márcia, a gente vive que a gente só está vendo destruição, né? A mudança climática que está tendo, tudo que está acontecendo aí no planeta, a gente percebe como que nós temos que preservar. É, desculpa. É, a gente Não, vê enchentes que está acontecendo, estão destruindo tudo, devastando tudo, matando as nossas florestas aí. Nossa, não estou falando aqui do Brasil, não estou falando no exterior que eu estou vendo aí, que eu estou ficando o que está acontecendo lá na Flórida, entendeu? O furacão. Então, e aí a gente vê que cada dia mais aqui agora no Brasil nós vemos tornados, ciclones, vê tromba d'água. Pô, teve hora que teve um que teve duas ou três trombas d'água de uma vez só. Aqui no Brasil, a gente nunca viu isso. Nuvem rolo, não, aquelas nuvens que para gente, a gente não via essas coisas. E de uma hora para outra está aparecendo. Então, quanto mais a gente poder assim preservar a natureza, as coisas que vocês fazem aí, né? É muito importante. E perguntando como é morar nessa floresta aí sozinho vocês, que eu sei que tem gente perto que mora aí perto de você, mas não é perto, vamos dizer assim. Tudo tem que pegar um carro, andar para chegar. Como que é viver dentro, assim, no meio de uma floresta? eu gosto demais, é bom demais. Assim. Aqui em casa você chega aqui, com trilha, assim, a gente mora no sítio, né? Mas só chega carro, não vem aqui perto de casa. Aí você tem que andar um pouco assim, uma boa distância para pegar o carro lá. Então Uhum. só trilha, só fala, Alex, tem uma estradinha, né? Tá cheio de árvores grandes já. Ah, por que você não limpa, não sei o que. Não. Quer vir me visitar, deixa o carro lá e já vem curtindo a trilha, né? Vendo É, a natureza, participando, né? Vem ajudar a fazer alguma coisa, a passar um dia aqui também, assim, a plantar isso uma muda, né? Já vai qualquer coisa, né? Já é bem Uhum. legal. Tanto é que ao lado do sítio aqui entraram um pessoal esses dias atrás, a gente nem viu, desmataram tipo uns 2.000 metros, assim, a gente não viu, perto, tem um riozinho aqui, Uhum. lá no fundão eles mataram. Quando a gente foi ver, assim, já estava tudo desmatado, rapaz. Eu fiquei muito bravo com eles.
A gente discutiu eles lá e tal, invadiu o sítio que não tem nada a ver com eles, né? E desmatando como se fosse nada, assim, tá? Agora a gente vai começar a reflorestar lá, fazer esse trabalho lá de reflorestar lá, esse canto lá, que é bem lá no fundo do sítio. É afastado, bem afastado de casa, por isso que a gente não viu, que a gente fazendo as coisas aqui, acabou, cortaram tudo no facão, nossa, uns 2 mil metros bicho com isso, tá? E O aí a gente vai. importante é importante saber que vocês protegem também a natureza, né, Márcia? Ah, é importante. Sim. Vocês protegem a natureza. Isso é muito importante, entendeu? E mataram ainda não viu ainda. As pessoas têm muito ainda para aprender, sabe? Eu vejo crianças jogando papel de bala, de doce, assim, no canto, onde tem as estradinhas, vira e mexe, você vê pacotinho de salgadinho. Eu acho que o ser humano ele tem muito ainda para aprender, sabe? E eu vi um homem falando, ele falou, gente, o clima, ele não vai mudar, não vai vir o aquecimento, ele já está acontecendo. Já está. Então, a natureza é para ontem, precisa de respeito e proteção, né? Então, assim, infelizmente, a gente vê muita pessoa desfazendo mesmo da natureza como se não fosse nada, e não tá nem aí se vai matar, se vai montar alguma coisa ali. É verdade. É verdade. E o dinheiro alto. Então, assim, o ser humano não pensa lá na frente nos que vão vir ainda, né? Nos netos, nos bisnetos, não tô nem aí. Tem gente que nem filho quer ter, então a gente respeita, mas assim, pensa no próximo, né? E para o planeta continuar, né? Então, Só que é complicado, a gente não consegue na força do grito, né? Mas, assim, o mínimo que a gente pode fazer, no mínimo, assim, tentar passar essa consciência para as pessoas, né? Principalmente quem ama os ambientais, ó. Se não proteger a natureza, não cuidar da natureza, eu acho que fica difícil ter um contato com eles, com certeza. Eu falo até aqui, vamos dizer, eu como melão, eu pego aquela semente, guardo, deixo ali secando um pouquinho para plantar. Tomate, eu tiro geralmente de uma rodela do tomate, eu tiro ali do meio e planto. Eu tenho uma horta que eu faço aqui atrás. Eu tenho abacate. Você mostrou o caroço de abacate, eu lembrei do caroço, eu boto dentro de com os palitos de dente no copo para segurar assim, com água para criar raiz. Daqui a pouco tá um pezinho de abacate desse tamanho, eu transplanto para a horta. Eu quebrei o chão lá de trás para pegar a terra para plantar. Eu falei, não quero de cimento não, eu quero terra aqui para plantar. E quem não tiver espaço, gente, pega caroço de tudo, semente, leva quando você estiver viajando, assim, joga. Não precisa plantar, vai jogando, joga aí que alguma vai nascer, não é? E também, assim, não pensar. Outro dia, um amigo, faz um tempo já, ele me viu, assim, plantando uma araucária, né? A araucária, ela, para dar o fruto, é 25 anos, 30 anos, para dar o fruto, o pinhão, né? Que ela dá. E que a gente come, cozidinho, gostoso. Mas eu falei assim, não é pensar só em plantar para mim comer. Plantar para os bichos, para quem vir. Quando eu vim para cá, tem uma araucária aqui do lado de cá, que ela já estava aqui, não foi eu que plantei. Então os bichos comem, eu como, alguém plantou, o bicho plantou, né? Pensar assim, plantar sem saber quem vai comer. Alguém vai comer, vai fazer uma sombra para alguém descansar, né? Sei lá, eu penso assim. Eu plantei bastante bicho e tal. Quando eu vim para cá, tinha um pedaço desmatado. Já está totalmente, assim, bastante árvore, frutíferas também, principalmente frutíferas, né? Eu gosto muito, assim, porque toda árvore dá sombra, mas se tiver uma frutinha para comer, é melhor ainda, né? A gente vê por aí pé de fruta, às vezes em alguns lugares, as pessoas
ignora que nem aqui dá para falar, a jaca. A gente teve numa cidadezinha aqui na praia, tinha uns pés de jaca, assim. A jaca, tem gente que não come a fruta, né? Não gosta, mas você pode fazer a carne da jaca. Fica como carne da jaca. Eu Também tenho fica pé de jaca. maravilhoso. Eu tenho pé de jaca É lá muito... na praia. Eu tenho lá. Ah, E, ó, aí é bom. lota. Pô. É, O já fez Vinícius, carne ele de jaca? respondeu. Não fiz ainda não. Não fiz. Você faz com ela? Nós vamos passar a receita. Uma hora te ensina a fazer carne de jaca, é uma delícia, parece frango. Olha, depois você me ensina. Na casa de banana a gente usa, faz carne, casca de banana e assim vai. Muita coisa. Se for ficar falando isso daí, vai até amanhã. O Vinícius Pacheco, ele respondeu aqui pra gente. Sou guia especializado em atrativos naturais, mas eu trabalho efetivo, meu trabalho efetivo é na patrulha ambiental da Secretaria do Meio Ambiente daqui do Rio de Janeiro. Aí ele continua também falando aqui, já vi elementais como nós, só que pequenos. Aí ele falou, não me sacaneie, mas já vi 2 que tinham cabeça de roedor. Entendeu? Olha. Os seres mágicos, né? Eles encantados. É muito complicado, porque tem relato de várias formas também. Eu, às vezes, sonho com alguns, assim, muito doidos, bem diferente do que o padrão que todo mundo diz aí que é. Então, assim, é natural mesmo, esses com cara de roedor. Assim como tem seres aí, tem dimensões, formatos, assim, é incrível, né? A gente tem todo entendimento. O Jorge Rodrigues, é um amigo meu, Jorge do Chapéu, ele é lá do Rio, ele é sambista, né? Ele gosta do negócio de samba, escola de samba, ele está e ele pergunta aqui, ó, tá, Jorge do Chapéu, portais encantados são sempre maravilhosos. Aí continua, já foram vistos em alguns lugares do mundo gnomos e duendes, principalmente nas florestas inglesas. Eu até vi um vídeo de um senhor que no meio da floresta ele porta assim, aí aparece o duendezinho lá, andando lá atrás. Depois eu vou mandar o link para vocês verem, para ver, até para vocês analisarem, para ver a veracidade disso, tá? E aproveitando, o que vocês acham agora, que é o tema também da nossa live, portais encantados. Como que você vê esses portais? O que você acha? É incrível, né? Mas existem, com certeza, né? E eu acho que dá acesso às outras dimensões, né? Já aconteceu de eu acordar da noite, tem pessoas que, de repente, até tá aí, que já teve paralisia do sono, ou até mesmo astral, né? E eu tenho muito isso. E muitas vezes eu voltando, eu antes de acordar mesmo, eu via na parede portal mesmo, se fechando. Muitas vezes já passei por isso. Então, assim, eu super acredito em portal. Portal, para mim, é algo que realmente eu tenho certeza que existe. E é onde dá acesso, com certeza, a outros níveis aí, né? Aqui do lado de casa tem muito cipó, né? Perto da mata. Uns bem grossos. Assim. Eles fazem uns formatos assim, parece que você entra, você passa por dentro deles, sai do lugar. Parece assim, um portal. É encantador mesmo. Assim. Você passa por dentro dele e dá Ele pega formas. Muito legal. Depois sobe, parece outro lugar. E está sendo muito falado, né, na mídia que fala sobre portais, né? Tá uma coisa que agora está virando portais quânticos, as coisas quânticas, mas eu acho que tudo vem da natureza, né?
começa pela natureza, né? Sim. A gente pode estar aqui, daqui a pouco, de uma hora para outra, para ver se está em outro local. Pode, a gente não sabe. Eu, pelo menos, eu não sei até agora, não vi. Mas eu também não deixo de acreditar que isso é impossível, entendeu? Agora, esses portais encantados com seres elementares é a coisa, pode ser a coisa mais normal que pode estar acontecendo dentro de uma floresta. Cada coisa que eu vejo, tá, de reportagens até que acontece, e eu fico, eu gosto dessa curiosidade que dá dos duendes, de correr atrás, saber. Tem também os elfos, também que se fala, né? Me esqueci o nome. No Caminho dos Elfos, né? É alguma coisa que eu vi, eu achei espetacular. Infelizmente, a gente pensa São que era muito. um documentário sério, e quando eu fui ver, era um documentário de ficção. Pegaram a parte, transformaram uma ficção, e quem olha assim, que não percebe, pensa que é verdade tudo que está lá. Mas não deixa de não ser, que tem fatos lá que foram verdadeiros, verídicos, mas Sim. transformaram como uma ficção. Então, as pessoas que estão assistindo pensam que é um documentário, né? Mas no final que botam, né, e falam o que aconteceu. Eu me esqueci o nome do documentário. Dona Vilma sabe. Se Dona Vilma, daqui a pouco ela bota aí no Caminho dos Elfos, parece. Dos Hobbits. Dos elfos, não, dos Hobbits. Dos Hobbits. Tá, me lembrei, do Roberts. Olha, eu fiquei impressionado com o negócio, tá? Mas quando eu vi, era uma ficção. Eu pensando que era um documentário sério, me enganou, né? Mas fazer o quê, né? Mas eles são baseados, né, em histórias mesmo, né? Então, às vezes, passa alguma coisa legal também, né? Que nem do Zé, essa galerinha toda encantada aí que viveu, né? Que deixou aí um legado atrás aí. A gente às vezes vê um filme, né? Que se você for ver, ele foi baseado em cima de alguma coisa que foi real aí. E o pessoal, vocês não sabem, tá? O Alex está fazendo uma força danada de estar aqui hoje, que ele estava numa gripe danada esses dias. Eu pensei que ele não ia nem participar hoje daqui. Eu quero agradecer, Alex, pela força que você está aí. Tomei vários chás, uns balde de chá e levantou. Poucos pés de hortelã. Hortelã, gengibre. Pronto. E como que vocês praticamente vocês não tomam de remédio, é da natureza para vocês daí, né? Vocês Eu tomo fazem bastante tudo. chá. Tem bastante coisa boa, viu? Nossa, a natureza ela dá muita coisa. É lógico que tem momentos na vida que não dá para ficar esperando natural, que demora. Que nem uma infecção área mesmo, todo mundo fala, chá de quebra-pedra, né? Tansagem. Mas é algo que você não pode deixar gravar, porque que nem minha mãe mesmo, ela foi agora com uma infecção na urina agravada. Então, assim, brincadeira, tem certos momentos que você realmente tem que tomar o medicamento mesmo, mas a natureza, ela, de repente, ela pode te dar uma... A prevenção, né? Mas é bom estar sempre tomando, né, uns chás, coisas assim, para já uma prevenção mesmo, né? Eu peguei essa gripe, tava forte a gripe, assim, mas eu tava sempre tomando chá, coisas assim. Então, sarei rápido, assim, porque continuei aí, eu tomei mais ainda. Fiquei 3 dias, assim, meio bem gripado, já tô tranquilo agora. Então, ajuda a natureza sempre falando aí sempre, né? Deixa eu aproveitar e mostrar para o pessoal, né, que não conhece ainda. Tá aqui, deixa eu só abrir. Pronto. Tá aqui. Eu vou mostrar as fotos
que é o que interessa, né? Que o pessoal quer ver, né? Deixa eu só fechar aqui. Gente, esse foi o que você mostrou hoje na live, né? Tá chegando uma aí, né? abobrinha Tá. aí. Tem esse, deixa eu ver. Eu vou passar aqui para ir vocês dois, né? Com o dragão que você mostrou agora, Alex, aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. O pessoal ver, né? Tem um dragão. Aqui é uma fada? Não, é uma elfa, né? Isso. Um elfo, né? Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa, muita coisa. Aqui é confecção, ó. A confecção da abobrinha, né? Que você fez. Amada. Tá em processo aí. Aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha lá. É uma coruja, né? Aí. Coruja. Então, gente, é muita coisa. Eu estou tentando aqui. Aqui. Esse daqui é uma bruxinha, é isso? Bebezinho. Tipo uma bruxinha. Um bebê. Que tá com... Gente, é um trabalho muito delicado, né? Deixa eu ver aqui, mas tem muita coisa, sem contar no Instagram, né, de vocês, que tem muita coisa. Olha lá. Essa tipo uma índia, né? É o quê? Indígena. Uma indígena, Camiaba. Né? Guerreiras Amazonas. Essa foi inspirada nelas. Tem bastante coisa, gente. Eu tô passando aqui só para pegar. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha só, gente. Esse parece. Foi quem fez? Você ou os dois fizeram? Você, Esse Alex. daí foi. Esse aí foi uma casinha para a escola. Uma maquete da minha filha. Participou. Que legal, mas ficou bonitinho, cara. Teto com pinha. Nossa, ficou lindo. Tipo um chalé. Eu tô vendo aqui, ó. Foi sucesso. De lado, ó. Olha como ficou de lado. Ficou bonitinho, gente. Olha. É os detalhes, tá vendo? Casinhas. Deixa eu interromper aqui. Voltar para nós. E tem quem quiser, que foi mais difícil de achar aqui, foi esse daqui, do seu Instagram, tá? Mostrar para o pessoal ir lá para se inscrever lá no seu Instagram. Aqui, achei. Deixa eu só... A página tá um bebê. É essa, não é? Família... Isso. Riponga. Caldeirão de Ripe. É um dos nomes aí. Dá para achar nosso. Então, aqui também tem todo o seu trabalho, né, Márcio? Você e do Alex aí. A gente coloca mais a arte, né? Legal. Ó, esse até é a arte que está na capa, né? Essa uma gruta, eu acho que é isso, não sei. Um castelo. O Alex com garrafa, né? É um incensário. Incensário com garrafas, doentes, cogumelo. Então, tá tudo aqui. Então, gente, aqui o Márcio, então daqui Hã? Pode falar. Eu sei que daqui o pessoal... Ficou robótica a tua voz agora. Ah, ficou? São os ETs. Vê se melhorou. Então, tá pelo Instagram, o pessoal tem como entrar em contato com vocês direto, né? Pelo direct, né? Parece que é isso. Eu uso muito pouco de Instagram. Entendeu?
pode chamar, gente. Pode chamar, recomendar alguma coisa. A gente Uhum. conversa. Isso que eu quero. Como que o pessoal faz para comprar direto com vocês? Que se interessaram vendo essa live, vendo seus trabalhos na rede, como que eles vão fazer para se proceder para comprar? É pelo Face, é pelo Instagram, pelos dois, como que é? Eu e ele, a gente vende tanto pelo Face, pelo Instagram. A gente não tem uma loja virtual ainda, porque aqui a gente não tem computador e nem Wi-Fi, então fica meio difícil para a gente estar cuidando de uma loja virtual. Então a pessoa entra em contato mesmo pelo bate-papo das redes, seja do Instagram, do Face, a gente troca o WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil para a gente estar conversando com a pessoa. Aí a gente normalmente pega o CEP para fazer a simulação do envio, dependendo do que a pessoa pedir. Normalmente o pessoal, de repente, pede uma personalizada ou manda alguma foto, algum projeto que a gente também está desenvolvendo em cima do que a gente já faz. E aí a gente envia, né? A pessoa paga o correio. A gente vai até o correio e envia. E aí é uma questão de conversar, tá combinando certinho, né? Adriano. É Adriano Miranda, tá? É da OVNI Sky. E o Vinícius está falando aqui também. Se entrar aqui na floresta com um anel com pedra valiosa, a pedra some. Eles pegam. Já vi mulheres chorando a pedra do solitário. Depois você me explica isso daí, que Vinícius é fogo, cara. Vinícius joga as coisas assim, a gente não entende às vezes não, mas deu para mais ou menos entender. Então, o pessoal... Pedras. Roubam? É mesmo? Eles são brincalhões, mas tem hora que eles aprontam umas então que... era isso que ele estava falando aí. Sim, e se entrar aqui na floresta com um anel, com pedra valiosa, a pedra some. Eles pegam. Já vi mulheres chorando a pedra do solitário. Deve ser alguma coisa lá perto. Então quer dizer que eles roubam mesmo? Às vezes eles são brincalhões. Pode pregar as peças. A gente está com um instrumento de tocar na boca que chama gaita de boca, ou então berimbau de boca. É um instrumento bem legal, assim. E a gente estava tocando no fogão a lenha lá, fazendo a comida, tudo de boa. De repente o negócio sumiu. E o nosso amigo que fez o instrumento, chama Eduardo Roveri, ele mandou uma imagem, acho que é uns 3 ou 4, do Andy carregando esse instrumento. Eu falei, olha só, é isso, olha os caras que pegou. Eles gostam. Aí não apareceu mais, eu vivo pedindo para devolver. Sumiu. Então é isso que some às vezes coisa aqui de casa, que às vezes some, ninguém entra no meu quarto, ninguém mais. Eu falo, tava aqui, cadê? Eu falo, cadê, gente? Eles gostam de tapuer. Aí depois parece de um mesmo lugar que tá ali, você já passou 20 vezes pelo lugar, não viu, quando de repente você passa, o negócio está ali. Então tá explicado já as coisas aqui. É incrível. Eles brincam mesmo. É legal. Aí Ô, Márcia, eu quero que vocês falem que já estamos aqui com uma hora e meia de live, tá? Eu queria que vocês falassem um pouco, deixassem o que vocês acham disso tudo, o que vocês acham dos alimentares, dos elementares, tá? É um assunto novo para mim, que eu estou pesquisando, eu estou aprendendo bastante. Eu acho que a gente não pode ficar só num tema, a gente fala até na internet de um nicho, que eu trabalho com a ufologia. Eu gosto de outras coisas, eu vou sim explorar outros temas, abrir o leque, né? Para poder
conhecer. Eu acho que o que falta para o ser humano é o conhecimento, ter vontade de conhecer mais coisas, né? Não é ficar só naquela mesmice. Vamos abrir o leque. Não é tudo aquilo, o A, B, B. Não, vamos ver o que tem ainda além do nosso alfabeto. Vamos ver o que tem, né? Então, eu quero que vocês deixem suas considerações finais aí. Hã? É o quê? Que vê o que tem do lado de lá também. Isso. Então, eu quero que você... Isso mesmo, ver o que está além da gente, né? Além do que a gente enxerga, né? Porque às vezes a gente vê só o que a gente quer ver e tem muita coisa que está ao nosso lado e a gente não vê, né? Isso é muito chato. E principalmente essa amizade que vocês têm, que vocês fizeram, como que vocês cativam bem as pessoas. Eu conheci vocês na live da Dona Vilma, já estão fazendo amizade aqui na minha live. Eu tenho certeza que vai ter muita gente entrando em contato com vocês, ficar interessados no seu trabalho, tá? Tem gente chegando agora, como que eu acabei de ver aqui, Wilson Sampaio. Boa noite, Wilson. Já voltou para casa ou está em Santa Catarina ainda? O Wilson é da Bahia. Eu não sei o que está fazendo lá em Santa Catarina. Ele disse que está passando um frio doido lá. Bem feito. Vai lá, baiano, ir para o sul, dá nisso. Vai, baiano, ir para o sul. Vai, Wilson, fica lá. Vai lá, fica no sul que você vai voltar congelado, igualzinho a picolé. Então, o Alex e Márcia, eu quero que você deixe suas considerações finais, deixe o seu recado aí para todos, e vocês vão voltar aí para a gente ter uma conversa mais calma, com mais tempo, um assunto mais específico, tá? Vocês vão voltar aqui no canal, meu canal está aberto aqui para vocês, tá? Então, agora o tempo é de vocês. Pode falar aí suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, na verdade, né? Sim. E assim, é muito bom a gente poder ser voz, né? Para proteger esses seres, né? Porque é importante para a natureza, né? Eles não são brinquedos, eles não são demônio, como alguns falam. A gente respeita, cada um pensa de um jeito. Infelizmente, isso a gente não pode mudar, né? Mas eu tô aqui para defender eles com dentes. São seres amáveis. É lógico que é de acordo com a tua vibração. Uma pessoa vai prender um ser na garrafa, fazer maldade, quebrar, queimar. Não tem como não vir uma energia ruim do lado dessa pessoa, né? Então, assim, eu peço mais respeito mesmo e grito pela natureza, grito pelos povos indígenas, que esse sangue corre aqui nas minhas veias e é gritante dentro de mim também. É um povo importantíssimo aí, merece respeito também. E eu acho que os elementais, eles querem passar isso. Eu acho que se eles pudessem estar aqui falando, seria por isso. Galera, vamos reciclar, vamos comer menos carne, vamos ajudar os animais, fazer as pessoas se conscientizar mais em cuidar das plantas, da natureza, e contra o desmatamento. É isso. É isso que eu tenho para falar. E tomarem cuidado, né, com as aí, com essa galera que só pensa no dinheiro e usa, né, desse que as pessoas têm e se aproveita disso, tomar cuidado, né, aonde entra, infelizmente existe, né, em todos os lugares. E é isso. E você, fala aí que eu já falei demais. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí, agradecer a você também. A gente está se conhecendo também. É mesmo, Rodrigo. Obrigadão. Obrigadão pela força aí com nós. Todo mundo aí também ficou aí com nós. Gratidão imensa.
Isso aí, cuidar da natureza, que os elementais chegam mais perto da gente, né? Reciclar o lixo, tentar plantar sem matar o máximo, né? O mínimo Uhum, possível do desmatamento. Ter uma comida boa sem agrotóxico, sem veneno, né? uhum. Ter essas coisas sim, e agradecer mesmo a todo mundo que deu pra gente. É, Obrigadão, e tamo junto aí. é. E eu quero falar, agradecer a vocês mesmo pelo que vocês terem aceito o convite, né? Eu vi que vocês ficaram bem animados, tá? A gente vai voltar a falar aqui. Vamos falar, e eu faço até uma, vamos dizer assim, não é aposta, tá? Faz um negócio. Comece a olhar para o céu também, porque eu sei que na cidade de vocês tem bastante OVNIs passando por aí, tá? Então, depois eu vou Ah, conversar mais sobre isso, é, que é, é que negócio, vocês estão num ponto que é muito, vamos dizer assim, propício a ter avistamentos. Então, eu falo para você, de repente, até a próxima live nossa, de repente você já tem até novidades, além dos elementais, de repente até OVNIs ou seres aí, quem sabe, né? É uma coisa, né? É só a gente Opa, prestar atenção, né? é, são super bem-vindos e com É, certeza a gente pode trocar muita informação. Você que entende aí é. mais desses seres, a gente tem informação aí porque também super interessa a gente também, com é, certeza. Um dia a gente vai Porque voltar para conversar sobre isso. é uma frase interessante que eu ouvi quando era menina, que se não existe vida em outros planetas, o universo é um desperdício de espaço, né? Então, com certeza tem algo aí muito. nada. Nossa, muita coisa. É. Isso Eu mesmo. vou, eu vou ler aqui as últimas mensagens que chegaram para vocês, tá? A sua irmã falando que eles fazem a ponte dos seres elementais com vocês. Muito lindo isso. Essa energia, energia no ar, cuidado com a natureza, é o que você falou, né? E Sim. o Vinícius falou: solitário é anel com um único diamante. Eu não sabia, Vinícius. Obrigado, tá? Eu estou aprendendo hoje, gente. Teve uma pergunta lá em cima, né? Que eu pensei, eu estava esperando ele me refazer a pergunta da maneira que a gente possa entender. Eu fiquei esperando, mas não veio. Senão seria um prazer responder, né? Infelizmente, nem no Google aqui eu consegui entender o que era, tá? Mas tudo bem. O Wilson Sampaio falando aqui, ó. Cheguei hoje em Salvador, morrendo de calor, viu? Agora já está lá morrendo de calor É, em Salvador, né? Ele estava em Santa Catarina, ele saiu correndo de lá, que eu via quando ele fazia umas lives, ele estava todo cheio de capuz, de luva, e estava tremendo, tá? Vai lá baiano pro sul para ver como que é. Coreano, morreu do frio. Não aguentou, Correu. não. Aí falando, eles são astral mesmo, sou suspeito, mas sou suspeito, mas não transparente, tá? E aqui, o Vinícius, dentro de casa, o que eles fazem tanto atrás da geladeira? Ele tá perguntando. Dentro de casa, o que eles fazem tanto atrás da geladeira? Ele já deve ter. Os elementos. Tá falando alguma coisa, os duendes, alguma coisa aí. Eu Olha, eu não sei. nunca vi nenhum elemento atrás da geladeira, mas Não sei também não. É, vai no Google Interessante. lá, no É, Google. Mas assim, provavelmente se escondendo, é. brincando. Não sei qual é a realidade que ele está ali, né? Porque eles têm uma missão. Eles não estão Uhum, aqui à toa. Então, assim, atrás da isso. geladeira, eu acredito que eles estejam se escondendo. É. hum, E, Interessante.
Dona Vilma falando aí, não fala isso do frio que eu falei. Vou para Santa Catarina. Dona Vilma, se prepara que Ai, lá você vai ver o que você vai passar lá de frio. Ela reclama que São Paulo é frio, vão ver lá o ai. que ela. Coitada. Não, Aí, lindos e obrigado, Rodrigo, e a todos, né? A sua irmã falou aqui, tá? Desculpa, tá? Obrigada. A também, Lindelane Faustino, muito grata pela live, tá? Obrigada. Vinícius Pacheco, ótima live, gosto do tema, porque já vi aqui na floresta. Então, Junto. ele depois um dia vai contar pra gente. é mesmo. Aí ali, Márcia e Alex, muito bom aprender sobre esse assunto. Continue esse trabalho lindo de vocês, tá? A gente também está sempre aprendendo, viu? É, Porque, querendo ou não, a gente está sempre sempre aprendendo. aprendi também. Tamo A junto. Dona Vilma, parabéns ao casal, que Deus os proteja sempre, tá? O Valeu. Claudinei, o Claudinei chegou agora, boa noite a todos. O Claudinei chegou já no final, mas depois você vê a live que é bem legal, você vai entender bastante coisa. É como que eu falo, abrir o leque para outras coisas também, além da ufologia. Júnior Fritz, Sim, meu grande amigo, falando gratidão, agradecendo a vocês. A Narimã valeu. Ares Papa, grata por terem vindo. Tenha um ótimo restinho de noite. Obrigado, tá, o Valeu. Narim, Obrigada. tá? Me salve do debate. Fiquei até meia-noite. Meu, não fala esse negócio de política com a gente, não, que a gente nem quer saber. A gente Não, tá nem em me outra. viram, né? Viu? Mas O vamos ter consciência. O Wilson Sampaio, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que é que ele botou. Ele botou, eu acho que tipo assim, tá olhando a gente, deve ser isso. É só o Wilson Dois olhos. mesmo. Dois olhinhos e o nariz. Deve estar tipo assim, olhando a gente assim. E o Paulo Giordano, né? Ele, pena que cheguei tarde, mas muito obrigado. Ô, Paulo, mas você chegou tarde, mas não tem problema, só depois você vê. É uma coisa legal, um assunto legal. O Paulo também é ufólogo, também, ele é pesquisador, tem muito trabalho sobre isso. E Olha, ele viu vários seres também dentro das fotos que ele que tirou, né? Sobre Não sei. relatos, um negócio que no meio da foto ele mostrou vários seres que estavam lá, entendeu? Até numa live que ele fez no meu canal, ele mostrou lá e tinha o ser ali mesmo, tá? E o que o Wilson Sampaio, essa é uma das lives que com certeza temos que ver e rever no gravado. Vai ficar, Wilson, vai ficar gravado aí. É um assunto muito legal, e vai ter continuação, vai ter um desdobramento disso tudo que eu estou pensando em fazer umas coisas diferentes, entendeu? E de repente, quem sabe eu conheço também aí, que não é tão longe, né? Mas quem sabe um dia dou uma passada por aí que não esteja chovendo nesse dia, né? Que a gente não aguenta mais chuva, né? Nossa, tá embolorando. Tá, o tô negócio. ficando. Eu, como a gente mora aqui no Rio, aí saiu uma postagem assim: já estamos até acostumando com céu cinzento, que nunca Ó, vimos tanta chuva, tanto céu cinzento como está acontecendo nessa época, né? É a mudança climática, né, gente? O, é, o Márcia e Alex, brigadão, cara, brigadão vocês. Ficamos aí, chegamos quase a 2 horas de live. Olha só. Eu pensei em fazer 1 hora só preocupado com os dados móveis de você do celular, e já passamos, né? Mas a conversa foi boa, e se deixar a gente fica muito mais tempo, mas não adianta a gente fazer uma live de 4 horas, como eu já fiz live de 4 horas, tá? Não faço mais, eu prefiro de 1 hora, faz outra, assim, mas a gente passou um pouquinho que o papo estava legal.
tá? E então já estão convidados a retornar aqui no canal, e de repente faz uma. Vocês, chama a dona Vilma também para vir, faz uma bagunça lá, junta mais um. Aqui pode botar 6 pessoas aqui ao mesmo tempo aqui na live, então isso não vai faltar espaço. Um caldeirão mesmo, igual mexido, que dá coisa boa. Pode deixar que a gente vai preparar o chá, o café aqui, tá à noite, seu funga daí. Tá bom? Gratidão. Obrigada. Aguenta um pouquinho aí, que eu quero falar com vocês em particular. Deixa eu só botar a vinheta final aqui. Gente, um abraço a todos, tá? E no dia... se despede, quiser, despede aí do pessoal. Desculpa, Alô? gente, já tava... Valeu, bom descanso para todos. Boa noite. E, gente, e na quinta-feira que vem, se eu não me engano, eu tenho que ver, dia 6, eu vou estar fazendo a live com o Marcos Silva, lá da CEPEX, do pessoal de Itaúna, da cidade de Itaúna, da Rádio Sol Itaúna, tá? Nós vamos estar conversando aqui sobre muitas coisas, tá? E fica aí a dica para vocês. Vai ser 8 horas da noite, vai ser um pouco mais cedo, que lá é mais complicado para ele, tá? E vai ser um assunto bem legal também, tá? Ele fala sobre as psicografias que ele teve dos extraterrestres, que ele, é uma coisa bem legal, de onde saiu o trabalho dele, que ganhou um prêmio, aí depois vocês vão ficar sabendo direitinho, foi premiado no Brasil, tem incentivo do governo, tá? E é uma história muito bonita, que ele vai falar como que nasceu isso tudo, e os extraterrestres que tiveram em contato com eles, tá? Com ele, onde ele pôde fazer isso tudo. Ele tem N coisas para contar. Então, é uma live bem legal para se ver, tá? E o pessoal todo tá dando... Aqui, ó. Eu falei que ele tinha... Fotografei 2 gelatinosos nos ciclos das plantações do Paraná. Tá vendo? Ele tem fotografado e está lá. Quem quiser ver, gente, tem uma live lá que eu fiz com o Paulo Giordano, tá? Tem uma live que mostra isso tudo, tá? Quem quiser ver pode dar uma olhadinha, tá aí no canal, tá? Gente, muito obrigado a vocês. Eu fiquei super feliz. Agora vou deixar vocês dar o boa noite a todos direito, que eu já estava cortando sem deixar vocês dar o boa noite. Vai lá. Pode dar boa noite a todo mundo. Falou, galera. Obrigada aí que esteve aí com a gente. Valeu, galera. Boa noite. Então, bom descanso aí. Valeu. Falou. Tamo junto. Tá. Gente, boa noite. Espero a todos aí na quinta-feira aí, às 8 horas da noite, ou a qualquer momento eu posso entrar com live surpresa também, que agora eu vou fazer umas coisas surpresas aí. Boa noite a todos. Tá? Aguenta vocês rapidinho, 1 minutinho só. Gente, tchau, tchau. Tchau, valeu. Nossa, a hora passou.